Olá, eu sou o professor Rondinelli Melo e vamos dar continuidade à nossa regra de 3 simples, certo? Então aqui nós temos o nosso material, nós já vimos aqui a aula 1, nós vimos aqui a aula 2, aqui a aula 3. Na aula passada nós vimos a aula 4, que foi exercícios a respeito de grandezas proporcionais. Agora na aula 5 nós iremos falar sobre exercícios de grandezas inversamente proporcionais. Também nós iremos resolver 3 questões a respeito, certo? Então vamos lá para os nossos exemplos. Então aqui nós paramos nessa questão. Vamos dar continuidade agora à questão de número 4 e vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos ver. Márcia leu um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Se tivesse lido 6 páginas por dia, em quanto tempo ela leria o mesmo livro? Então, você coloca aqui as grandezas, né? Eu coloquei aqui dias e páginas por dias. E uma coisa interessante é que você sempre, seja ela grandeza diretamente proporcionais, seja ela grandeza inversamente proporcionais, você sempre vai começar analisando da grandeza que você conhece os dois resultados. Você não pode começar analisando essa grandeza que você não conhece um dos resultados, sempre analisando através da grandeza que você conhece o resultado. Aqui, analisando através da grandeza que conheço os dois resultados. Aqui, analisando através da grandeza que conheço os dois resultados. Aqui, analisando através da grandeza que conheço os dois resultados. Então, vamos lá. Aqui nós temos a grandeza, dias e as páginas por dias. A primeira coisa que você deve colocar é a setinha sempre direcionada para baixo ao lado da grandeza que tem um termo desconhecido. No caso aqui, o x. Quando você for analisar, comece sempre da grandeza que você tem os dois resultados conhecidos, certo? Então, olha o que acontece. Lendo 15 páginas por dia, ela terminou em 4 dias de ler o livro. Se ela tivesse lido 6 páginas por dia, ela terminaria o livro em mais de 4 dias ou menos de 4 dias. O que é que você acha? Então, se eu leio menos páginas por dia, eu levo mais dias para terminar o livro. Isso é óbvio. Então, verifica que esse aqui diminuiu e esse aqui vai o quê? Aumentar. É por isso que são chamados de grandezas inversamente proporcionais, porque diminuindo uma, aumenta a outra. Aumentando uma, diminui a outra. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, as setas têm que estar em sentidos contrários, certo? Então, grandezas inversamente proporcionais, a seta tem que estar em sentido contrário. E antes de você resolver, você vai organizar essas grandezas novamente. Você vai inverter ou a primeira ou a segunda, tanto faz. No caso aqui, eu repeti a primeira e inverti a segunda. Eu inverti, quem era 15 virou 6 e quem era 6 virou 15, ou seja, fiz essa inversão. Quando essa inversão ela passa a ser feita, a grandeza ela deixa de ser inversamente e ela passa a virar diretamente proporcional, porque se eu invertir 15 para 6, a seta também inverte. E se a seta inverteu, as duas grandezas aqui elas são diretamente. Então, para você resolver, fica melhor você trabalhar. Existem outras maneiras para resolver isso aqui, mas essa aqui, através desse vídeo, eu estou ensinando desse modo para você, tá? Então, toda vez que você tiver grandezas inversamente, você vai inverter ou a primeira ou a segunda, tanto faz. E quando você inverte, ela vai virar grandezas diretamente. E como nós já vimos, grandezas diretamente proporcionais, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar. Vou multiplicar aqui na forma de x, tá? E depois vou multiplicar aqui, ou na forma de cruz, como você achar melhor. Então, multiplico as grandezas conhecidas,
pela grandeza dividido pela grandeza que vai multiplicar o x. Ó. Então, multiplico pelas grandezas conhecidas dividido pela grandeza que vai multiplicar o x. Então, vai ficar como? Eu vou pegar 4 e vou multiplicar por 15. E depois vou dividir por 6. O procedimento sempre será esse. Então, 10 dias. Então, verifica que aumentou o número de dias. Ó. Se ela leu menos página por dia, ela termina o livro em mais dia. Então, se ela termina o livro em mais dia, eu tenho que achar a resposta como sendo mais de 4 dias. Se eu achar 4 dias ou menos de 4 dias, estaria errada a minha resposta, certo? Então essa é uma grandeza inversamente proporcional. Vamos lá para a questão número 5. Vamos ler o que está acontecendo. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar... Vamos ajeitar aqui. Quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Então, você vai colocar as grandezas e os dados. 80 km por hora, segundo o problema, ela faz o percurso em 3 horas. Se ela for 80 km por hora, faz o percurso em 3 horas. Tá? Aqui, ó, não está dizendo de que ela está indo, vamos supor que ela esteja indo de ônibus, certo? Ou de carro. Então, 80 km por hora, mas isso também não vai interessar. 80 km por hora, ela faz o percurso em 3 horas. 120 km por hora fará o percurso em quantas horas? Tá? Então, esses dados você tem que colocar. Relembrando depois que você vai colocar a setinha sempre ao lado da grandeza que você desconhece. Quando você for analisar, você sempre vai analisar, não importa se seja grandeza diretamente ou inversamente, sempre com os termos conhecidos. A 80 km por hora, eu faço um certo percurso em 3 horas. Se aumentar essa velocidade de 180 para 120 km por hora, esse percurso vai ser feito em mais de 3 horas ou menos de 3 horas. O que você acha? Então verifique, quanto maior for a minha velocidade, menor é o tempo que eu vou chegar. Quanto menor for a minha velocidade, maior é o tempo que eu vou chegar. Então, se aumentou a velocidade, o tempo para chegar vai diminuir. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. Relembrando, e se for grandezas inversamente proporcionais, devo inverter ou a primeira ou a segunda. Eu repeti aqui a primeira, estou invertendo a segunda. Então, 80 vira x, 80 vira 120 e 120 vira 80. Então, a setinha vou colocar aqui do lado. E como essa grandeza ela foi invertida, essa seta também tem que ser invertida. Então, vou colocar para cá a setinha. Tá? Então, agora ela deixa de ser inversamente proporcional, ela passa a ser trabalhada aqui como sendo uma grandeza diretamente proporcional. E como é que nós iremos fazer? O procedimento é o mesmo. Vou multiplicar na forma de cruz ou x. E vou colocar aqui, ó, para multiplicação. Então, multiplico os valores conhecidos. 3 vezes 80. Então, vou colocar aqui, ó, igual 3 vezes 80. E depois vou dividir por aquele valor que está multiplicando o x. Tá? Então, vou dividir. O valor é 120. Então, qual é o resultado? 2 dias. 2 dias não, são 2 horas, né? Não é dias aqui, é 2 horas. Então, verifica aquilo que nós falamos. Se eu aumentei a velocidade, eu faço o meu percurso em um tempo menor. Então, tenho que achar um tempo menor. No caso, nós achamos aqui 2 horas. Certo? Vamos lá para a sexta questão. A sexta e última questão de regra de 3 simples. Para completar uma obra, foram necessários 12 pedreiros trabalhando 6 horas por dia. Se a obra tivesse que ser feita com 3 pedreiros a menos, então o total de horas necessárias para completar a obra seria de... Então, primeiramente você vai colocar as grandezas, né? Pedreiros e horas por dia.
E depois você vai colocar os dados. 12 pedreiros trabalhando 6 horas por dia fazem uma certa obra. Se trabalhar 9 pedreiros, ou seja, 3 pedreiros a menos, então 12 menos 3 de 9, quantas horas por dia ele vai trabalhar? Você vai pegar a seta, colocar aqui ao lado da grandeza que tem o termo desconhecido. Começa sempre analisando as grandezas pelas grandezas que você conhece. Então, vamos lá. 12 pedreiros fazem uma obra. 12 pedreiros trabalhando terminam uma obra em 6 horas por dia. Se diminuir 3 pedreiros a menos, ou seja, se passar a ser 9 pedreiros, essa obra vai ser construída em mais de 6 horas por dia ou menos de 6 horas por dia. O que é que você acha? Mais de 6 horas por dia, certo? Por que mais de 6 horas? Porque se tem menos pedreiro trabalhando, então o tempo para terminar a obra vai ser maior. Se eu tenho mais pedreiro trabalhando, o tempo para terminar a obra vai ser menor, porque quanto mais pessoas trabalham, menos tempo eu termino. Quanto menos pessoas estão trabalhando, e mais tempo levará para terminar aquela obra. Então, diminuindo a quantidade de pedreiro, aumenta a quantidade de horas por dia trabalhada. Então, essas grandezas são inversamente. Então, vou colocar aqui a setinha, ó, inversamente proporcional. Lembrando, eu vou ter que inverter toda vez que for inversamente proporcional, ou esta aqui. No caso, como eu sempre inverti a... Qual foi que eu inverti? Eu inverti sempre a segunda, né? Inverti sempre a segunda aqui. Vou inverter essa aqui. Fica melhor, em vez de 12 por 9, vou colocar 9. E aqui por 12 vou deixar essa aqui normal. Tá? Vou deixar aqui normal. Aí eu vou deixar aqui normal. Certo? Então, inverti a primeira, porque nós estávamos investindo sempre a segunda. Ó, sempre a segunda. Então, vou inverter agora a primeira para você perceber que tanto faz. Então, 12 por 9, 9 por 12. Então, essa aqui eu repito, né? Essa setinha aqui eu vou repetir. E essa aqui foi invertida, ó, 12 por 9, 9 por 12. Então, vou ter que passar para cá. Então, agora essa grandeza ela vai ser trabalhada como se fosse uma grandeza diretamente proporcional. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou ter que fazer a multiplicação. Então, vou aqui pegar uma setinha aqui só para mostrar para você. Aqui, ó. Tá? E vou inverter aqui. Vou multiplicar. Então, vou multiplicar 12 vezes 6, multiplico as grandezas conhecidas. Então, igual a 12 vezes 6. E vou dividir por aquela grandeza que está multiplicando x, como já falamos anteriormente nas aulas passadas. Quando eu terminar, vai dar 8 horas por dia. Então, verifica que vai levar mais tempo. Ó. Se tenho menos pedreiros trabalhando, vou terminar em mais tempo, ou seja, vou ter que trabalhar mais horas por dia. Certo? Então, essa é a resposta. Tudo bem por aí? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, só deixar no comentário. Te vejo nas próximas aulas.